pessoal, tudo bem? Hoje, né, nós estamos aqui vivenciando o nosso primeiro Congresso Catarinense de Responsabilidade Civil, que foi idealizado pela Comissão de Contratos e Responsabilidade Civil aqui da OAB Santa Catarina, em parceria com o IBERC, e hoje nos honra, né, por ter aceito esse convite, professora Carolina Bahia, que, né, brilhantemente já fez a sua exposição no seu painel, mas topou conversar com a gente aqui um pouquinho, para a gente deixar registrado esse momento aqui também, para todos que, né, que nos assistem, sejam advogados, né, alunos. E eu vou aqui, de uma forma bem breve, bem resumida, vou ler o currículo da professora Carolina Bahia. Professora Carolina Bahia é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atualmente exerce o cargo de diretora do Centro de Ciências Jurídicas, é co-líder do grupo de pesquisa Direito Ambiental na Sociedade de Risco da Universidade Federal de Santa Catarina e do grupo de estudos de Direito, Inovação e Tecnologia da mesma universidade. Também, né, professora, coordena a revista Avante. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra tê-la aqui, porque a professora Carolina é, de fato, uma professora muito especial, muito querida por todos. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço, Sabrina, é um grande prazer, uma grande honra, tanto participar, né, desse primeiro Congresso Catarinense de Responsabilidade Civil, organizado em parceria da OAB junto com o IBERC. Também é uma grande honra conversar com você um pouquinho mais sobre o tema que a gente abordou na palestra que terminou agorinha. Então, assim, só para a gente se situar também, né, prof, o tema da palestra hoje, né, foi o nexo de causalidade nos desastres ambientais. Então, pensando basicamente nessa temática, eu preparei aqui 4 perguntinhas para a gente debater. E a primeira pergunta, professora, acho que é a mais simples de todas, né, o que caracteriza de fato os desastres ambientais? Talvez a pergunta mais simples, mas uma resposta bem mais complexa, né, prof? Bom, a gente vai encontrar várias definições, né, do que seria desastre, e na minha palestra eu trouxe um termo empregado num glossário internacional que traz várias expressões importantes, mas a própria lei de 2023, né, que alterou a nossa legislação da política nacional, da defesa civil e da segurança, né? Ela também traz um conceito de desastre. Mas, em geral, que elementos vão estar presentes, né? Então, a gente vai considerar como desastre um evento, né, que vai trazer realmente uma interrupção no funcionamento de uma sociedade, acarretando para aquela sociedade danos de grande monta, né? Sejam danos humanos, sejam danos materiais, sejam danos ambientais. De maneira, Sabrina, que aquela sociedade sozinha ela não consegue lidar com aquela situação, com as consequências daquele evento, né? Sendo necessária aqui a atuação de outros órgãos, de outros entes federados, né? E dos órgãos que compõem esse sistema. Então, basicamente, é essa compreensão que nós temos de desastre, né? E aí também seria interessante, e acho que é um avanço importante, né, que a lei de 2023 nos trouxe, seria essa diferenciação, para dar aqui o número direitinho da lei, é a lei 14.750, né, de 2023, ela faz uma diferenciação também que eu entendo que é bem interessante, que é a diferença entre desastre e acidente. Né? Então, o acidente ele também pode causar essas consequências, só que a grande diferença que nós temos é que no caso do acidente, ele vai decorrer de um caso fortuito, né? Então, vai ser um evento que ele não é esperado, né? Ele não é previsível para as pessoas. Então, essa seria a grande diferença, né? Já no caso do desastre, esse elemento da imprevisibilidade do fortuito não é um elemento necessário. Né? Para complementar também, esse desastre ele pode ser um desastre natural ou antropogênico, né? Ele vai ser natural quando ele decorrer de algum fenômeno natural e ele da natureza, né, melhor dizendo, e ele vai ser antropogênico quando ele tiver uma relação causal mais direta com as ações humanas.
Mas aí também, como eu tentei deixar claro ali na palestra, hoje essa própria divisão, ela tem sido também questionada pela doutrina, porque em geral, né, mesmo naqueles desastres causados por origem natural, né, a gente vai ter sempre algum fator humano que vai contribuir ou para a ocorrência ou para o agravamento das consequências. Professora, a fim de exemplificação, né? Quais são, a senhora pode citar 1 ou 2 casos mais recentes, né? Ou que marcaram, né, a nossa sociedade recentemente? Na palestra eu trouxe como 2 paradigmas importantes, né? O desastre causado pela Vale, né, pela Samarco, no caso na cidade de Mariana e o caso de Brumadinho, né, porque são 2 exemplos paradigmáticos que nós tivemos, mas podemos também trazer à baila aqui também, Sabrina, a tragédia recente que nós tivemos ali em 2024, né, com as inundações no Rio Grande do Sul, né, então vejo que nos 2 primeiros casos que eu citei, a gente vai ver realmente uma participação humana mais importante, né? Enfim, foram falhas na execução do projeto, né? Acumulação de rejeitos, falha também nas próprias auditorias que foram feitas para verificar a estabilidade, né? Das 2 barragens. Tudo isso vai levar as 2 estruturas a uma situação de colapso, né? Então, acho que também é interessante porque a gente dá o exemplo dos 2 tipos de desastre, né? E já o caso, né, das inundações ali, principalmente nos meses de abril e de maio, né, no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que o componente principal foi um componente natural, né? O fenômeno do El Niño, enfim, todas aquelas condições climáticas levaram a uma precipitação sem precedentes na região, né? E nós tivemos realmente o maior deslocamento de terras já registrado no Brasil, naquela região do Rio Grande do Sul, né? Então, ou seja, todo um fenômeno climático que leva àquela ocorrência. Podemos questionar se é só natural ou não, porque sabemos que as mudanças climáticas levam ao agravamento dessa situação, mas vejam que o cenário ele não seria tão devastador se um quadro de omissão do poder público não tivesse participado de maneira importante para esse evento, né? Então, eu me refiro aqui à falta de manutenção do sistema. Hoje sabe-se que houve também falhas na própria execução do projeto de contenção dessas cheias ali da estrutura do Rio Guaíba, né? Enfim, alguns diques foram construídos abaixo da metragem estabelecida, em 1,5 metro. Em muitos lugares havia ausência de comportas, né? Falha em uma série de sistemas. Então, vejam que essa falta de manutenção e de investimento, né, gerou essa realidade de não funcionamento do sistema de contenção, o que, sem sombra de dúvidas, contribuiu de maneira importante para esse agravamento. E, professora, agora que a gente bem evidenciou, né, todos os nossos danos, e aqui que a gente pode, né, tanto conceituais, né, quanto conceituamos eles, mas também identificamos os problemas na prática, quais são, né, então, os problemas agora e como que a gente pode vir a evitá-los, né, ou como a gente pode dar uma resposta, enfim, por meio da responsabilidade civil, né? Será que o Instituto hoje que a gente tem, né? Ele dá alguma resposta? A gente precisa melhorar? O que a senhora me diz? Essa é a pergunta de milhões, tá, Sabrina? Acho que a responsabilidade civil não dá conta de maneira integral, né, da problemática, né, por conta de todos esses elementos que a gente já apresentou, né? Existe uma série de ações que contribuem para o resultado. Em muitas situações, a gente não consegue também verificar de maneira muito clara qual foi a participação de cada agente, né? A própria dificuldade que nós temos no dimensionamento dos danos, né? Que também é um grande desafio, né? Quando a gente fala da situação de Mariana, foi o maior desastre ambiental já verificado no Brasil, né? Então, vejam o desafio de se quantificar tudo isso, né? No caso de Brumadinho, foi o maior evento em termos de morte, né, com mineração, foram 272 mortes, então vejam que existe toda uma complexidade, né, aí em jogo, né, e aí não é à toa, né, que a gente, no caso de Mariana, por exemplo, nós temos ações tramitando em tribunais internacionais, né, temos várias ações propostas na Inglaterra, né? No caso também de Brumadinho, temos uma ação também que está sendo, algumas ações também estão sendo, foram propostas na Alemanha, né, por conta da empresa, né, que fazia auditoria, que ela é
ela tem essa nacionalidade alemã. Então, vejam que, de fato, a gente tem muita dificuldade para fazer essa aferição e fazer com que o Instituto da Responsabilidade Civil, nesse caso, dê uma solução adequada para o problema. Por isso, eu vou falar algo que parece ser jargão, mas nesse caso eu entendo que é a melhor saída. A gente precisa, de fato, investir em prevenção, né? Então, a gente precisa levar a sério todo esse processo de licenciamento desses grandes empreendimentos, né? O licenciamento ambiental, ele precisa trazer regras mais rígidas. Infelizmente, não é o que a gente verifica hoje, como eu finalizei ali a conversa, o diálogo também no auditório, né? Então, a gente vê que hoje a gente tem toda uma tendência levando à flexibilização desse instrumento, né? O PL da devastação, que agora já foi convertido em lei, né, que fragiliza totalmente o licenciamento ambiental, né, permitindo, por exemplo, a LAC para empreendimentos, inclusive, que sejam de médio porte, que é onde nós enquadramos, inclusive, Sabrina, a maior parte dos empreendimentos de mineração. A maior parte deles se enquadram dentro dessa categoria, né? Então, a gente precisa investir em medidas de prevenção, levar o licenciamento a sério, né? Investir em medidas de mitigação, naquelas situações em que a gente sabe que esses eventos eles são inevitáveis, investir em mecanismos de preparo, né, de resposta a essas emergências, né, e também, finalizado esse processo de danos, etc., a gente também precisa investir em medidas de recuperação. Né? E essa recuperação, ela deve ter também um olhar preventivo, né? No sentido de também evitar que novos eventos dessa mesma natureza acometam aquela região, né? Então, o grande desafio que nós temos exatamente cuidar tanto da prevenção quanto da mitigação e também da adaptação da população. É importante que a gente também crie uma cultura preventiva, né? É necessário que a gente desperte na população também esse senso de autoproteção. Então, o sistema de sirenes deve funcionar. É necessário também que os municípios se preparem, fazendo também simulação de eventos. E não adianta fazer isso faltando 1 ou 2 meses para a ocorrência do Super El Niño. Sim. Né, como a gente vê, tá previsto agora, né? Tá alguns chegando. estados investindo muito em publicidade, né? Então, a gente precisa realmente de investimento em massa, investimento caro, né? Investimentos de estrutura e a longo prazo para que esses eventos, quando acontecerem, os que forem inevitáveis, eles realmente não guardem essa mesma proporção. Professora, agora já encaminhando mais para o final, né? Na verdade, um pequeno debate hoje, mas a senhora falou muito, né? E a temática central, né, da sua palestra hoje foi sobre o nexo de causalidade, né? Como que a gente consegue, acho que primeiro, né, qual que é o papel do nexo de causalidade e como que a gente consegue caracterizar, né, esse liame aí entre a conduta ilícita e o dano vivenciado? Eu costumo dizer, tá, Sabrina, atuando na área de responsabilidade civil ambiental há tanto tempo, né, a gente observa que basicamente é o único elemento a ser comprovado, né, no caso da responsabilidade civil. Já que, enfim, desde do surgimento lá da nossa lei, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é também a lei que traz as diretrizes gerais para a responsabilidade civil ambiental, que é a Lei 6938 de 81, essa responsabilidade ela é objetiva, ou seja, dispensa a comprovação do elemento subjetivo. Então, realmente, toda a concentração nas lides judiciais, né, vai se dar em torno desse elemento, que, como eu falei, né, parece ser tão sutil, tão fácil, tão simples, né, seria esse enlace material, esse liame que a gente vai vincular a ação, a omissão e o resultado, mas a gente vai ver que realmente, não só diante dos desastres, mas do dano ambiental contemporâneo que nós encontramos hoje, é onde as dificuldades elas vão se concentrar. Isso porque, em geral, o dano ambiental ele é marcado por uma hipercomplexidade causal. O que eu quero dizer com isso, né? Em geral, ele vai ser produto de várias causas, ou de uma causa só, mas, enfim, através da acumulação de contribuições, né, com causas, até que o evento ele ecloda. Em muitas situações também nós vamos ter a pluralidade de agentes atuando, né?
além disso, né, dessa dificuldade que nós temos, é fato hoje também essa projeção no tempo e no espaço que marca e que caracteriza o dano ambiental, né? Com isso eu quero dizer o quê, né? Estou querendo chamar atenção para o efeito transfronteiriço do dano ambiental. Então, muitas vezes a gente provoca uma intervenção em um determinado país, o efeito ele vai ser manifestado em um país longínquo, muitas vezes. Isso fica muito presente nos danos climáticos, né, prof? Sim, não só climáticos, o próprio evento, que eu acho que é a grande representação da sociedade de risco trazida pelo Beck, foi o evento que motivou toda a construção da obra dele sobre a sociedade de risco, se a gente pensa, por exemplo, na tragédia de Chernobyl. Sim. Né? Então, a poeira de massa ali, nuclear, né, de poluição, enfim, se espalha rapidamente em vários países daquela região, né? E aí vejo que depois desse evento que nós tivemos lá em Chernobyl, houve toda a criação de um protocolo internacional, né, de notificação, toda uma preparação, né, de uma normativa internacional visando coibir, né, que outros eventos como o de Chernobyl voltassem a acontecer, né? Então, e além disso, além desse efeito de projeção no espaço, a gente observa também, né, Sabrina, como a gente também já pontuou há pouco, a projeção no próprio tempo, né? Então, e não é um fenômeno exclusivo também do dano ambiental, né? Os danos às relações de consumo também, em muitas situações, apresentam essa característica. Eu chamo a atenção, por exemplo, para eventos gerados por medicamentos, né? Responsabilização da indústria farmacêutica. Temos exemplo, enfim, clássico da talidomida, né, de outras substâncias que, enfim, só se conseguiu estabelecer o nexo de causalidade e compreender, né, que a malformação fetal decorria do consumo, né, da utilização daquela substância muitos anos depois, né, décadas depois. Então, são desafios que a danosidade ambiental nas relações de consumo, né, os danos que têm essa característica coletiva, lato sensu, trazem para a responsabilidade civil hoje. Professora, e para a gente encerrar, eu só queria fazer uma última pergunta, mas na verdade ela é mais para o nosso ouvinte, né? Principalmente para os alunos, eu acho, o pessoal que está começando, iniciando a carreira, né? O que a senhora indica? Por onde a gente pode começar os nossos estudos dentro aí do direito ambiental, propriamente dito na responsabilidade civil ambiental? Além da sua tese, claro. A boa notícia, Sabrina, é que a gente tem aqui em Florianópolis, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, o grupo de pesquisa Direito Ambiental na Sociedade de Risco, que é um dos grupos de pesquisa mais antigos que nós temos na universidade, né? Então, ele já tem mais de 20 anos. E o grupo de pesquisa, ele tem um consolidado aí, né, de produção bibliográfica, né, obras publicadas e as pessoas que integram o grupo, né, que participam também do nosso programa de pós-graduação, né, a nível de mestrado e doutorado, tem produzido também muitos artigos, capítulos de livros, né, abordando essa temática, né? Eu começaria por aí, né? Dá uma pesquisadinha, entra ali no site do GPDA, conhece um pouco a nossa produção bibliográfica. Temos revistas também no Brasil especializadas na área de direito ambiental que apresentam uma qualidade excelente, né? Que também são uma excelente fonte aqui de pesquisa. Indico o próprio portal de periódicos, né? Que nós temos a CAPES, né? Então, para os estudantes, para os alunos que fazem parte, né, do sistema federal, tem acesso também gratuito a esse manancial tão importante, onde a gente encontra, inclusive, artigos de vários países, né? Então, muitas revistas estão ali, fazem parte desse portal. Né? Então, aí a partir desse contato com artigos científicos, vocês podem acessar as obras que foram consultadas, utilizadas pelos autores, né? Mais uma tese da professora Bahia. E tem também, acho que uma grande referência, né? A professora Annelise falou na palestra dela, mas o pioneiro nessa discussão, a gente precisa também deixar aqui registrado, né? No debate do dano ambiental, do dano coletivo, é o professor José Rubens Marato Leite, né, que foi o grande mentor, inclusive, do GPDA, né, continua participando e coliderando o grupo. Ele publicou a tese dele de doutorado em 2020, né, também recomendo aí a leitura para quem se interessou um pouco pelo debate, né, que é o dano ambiental do individual ao coletivo extrapatrimonial, é uma obra publicada pela Revista dos Tribunais.
Professora, muitíssimo obrigada, né? Sei que o tempo hoje é caro, muito obrigada. Foi brilhante a sua palestra hoje no nosso evento e aqui também muito obrigada pelas contribuições, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Sabrina. E só para finalizar, eu gostaria então só de agradecer, né, ao doutor Juliano Mandelli e ao professor Pedro Miranda, porque sem o nosso presidente aqui da UB e o presidente da CAASC, respectivamente, né, esse espaço hoje não aconteceria. Muito obrigada. Excelente iniciativa, também parabenizo, né, tanto o doutor Juliano, né, quanto o doutor Pedro, né, realmente é uma iniciativa excepcional o podcast da OAB.